Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre gestão de equipes. Esse que é um dos grandes desafios da gestão de toda e qualquer empresa, né? Um dos grandes pontos de uma empresa é você ter uma equipe, formar um time que consiga realmente dar para a empresa tudo aquilo que ela necessita em termos de entrega, de conhecimento, de construção de trabalhos para conseguir chegar aos resultados necessários. Pois bem, nós vamos abordar aqui 4 pontos dessa formação, que são a seleção, a contratação, o treinamento e o acompanhamento de pessoas. São papéis aí fundamentais da liderança. Aliás, um dos pontos fundamentais de toda e qualquer liderança de negócios é conseguir ter as pessoas certas nos lugares certos. E nós sabemos que a mão de obra, né, o encontro dos profissionais, dos melhores talentos, ele é um desafio. Se você tem uma pequena empresa, esse desafio é ainda maior, porque você muitas vezes vai ter ainda uma limitação financeira, às vezes você não dispõe de todo o recurso necessário para contratar as melhores pessoas, para remunerá-las e mantê-las na sua empresa. Isso é um desafio que as pequenas empresas enfrentam e acontece com praticamente todas as pequenas empresas de diversos setores. Praticamente todos os setores têm esses desafios, mas é algo que precisa ser enfrentado e precisa ser resolvido pelas lideranças, pela gestão da empresa, para que a sua empresa possa continuar no mercado, possa continuar crescendo e evoluindo. Então vamos lá. Primeiro ponto, seleção. Esse processo de seleção ele deve ser levado com muita seriedade na sua empresa. Ele envolve basicamente onde você vai buscar esse profissional, como que você vai identificar, vai chamar a atenção das pessoas que tem o perfil adequado para a sua empresa, para que a sua empresa está buscando no mercado naquele momento, e como que você vai identificar isso nesse processo de selecionar dentre os candidatos que se apresentam, qual é o mais adequado para a função que você está buscando. E aqui o ponto-chave é o mais adequado para a função que você está buscando. Às vezes uma pessoa pode ser extremamente talentosa, extremamente competente em uma determinada área, pode ter algumas competências que sejam fundamentais, que sejam de grande valia, porém, se essas competências dela não são as mais proeminentes no exercício da função que você está contratando naquele momento, isso não é o ponto fundamental. O ponto fundamental pode ser outro, que seria exatamente o que? Seria o ponto onde se percebe com mais clareza as funções, as competências que aquela função exige, que aquela função demanda. Como que essa pessoa precisa ser para aquela função. Se é uma função que exige mais atendimento, você precisa de uma pessoa com mais habilidade social, com mais facilidade de relacionamento. É uma função mais técnica e você precisa de uma pessoa com mais habilidade de concentração, de entrega ali, de se doar naquele momento, de gostar de fazer bem feito. Então isso é importante no momento da seleção, você estar atento ao perfil que essa pessoa traz e a adequação dele à função que você busca. Naturalmente isso não é algo tão simples de se fazer, demanda tempo. Se possível, perdão, se possível, você pode terceirizar isso, né? Pelo menos uma empresa de especialista em recrutamento, para que essa empresa apresente a você os candidatos com perfil, né? Contudo, muitas vezes algumas empresas não dispõem dos recursos necessários nem para fazer essa contratação. Isso também acontece. Em qualquer dos casos, primeiro, que essa seleção é um investimento, tá? Não se deve tratar isso somente como despesa, é um investimento. Escolher bem as pessoas que entram dentro da sua empresa é um grande investimento, aliás, até pelo fato de que uma contratação ruim, ela custa muito caro, né? Tem o processo de contratação, processo de demissão, a perda de tempo, a necessidade de buscar um novo profissional. Então, contratar bem é fundamental e essa seleção é o passo inicial, ok? Se possível, contrate alguém. Se você gosta de fazer isso, dependendo da função, é interessante que a gestão participe muito ativamente desse processo de seleção.
Então você também pode se preparar para isso. Existem treinamentos específicos, se você tiver predisposição para isso, faça também alguns assessments, conheça, entenda um pouco mais de pessoas para você poder fazer melhor esse processo de seleção, e você vai ver que isso vai te ajudar em todo o processo. Pois bem, definido como que você vai fazer essa seleção, como que você vai atrair esses profissionais, isso envolve o anúncio, né? Os perfis que você vai criar de acordo com a sua função, depois os processos de seleção em si, uma entrevista, alguns testes, tudo isso envolve esse processo de seleção e é necessário que seja feito e que seja estruturado. Por que é necessário que seja estruturado? Porque se você não possuir um processo estruturado, padronizado, fica muito difícil de você selecionar o melhor candidato, o candidato mais adequado. Porque se cada um responde um tipo de pergunta, cada um faz um teste, alguns nem fazem teste, como é que você vai saber quem teve o melhor rendimento naquele processo? Então precisa ser padronizado para que você possa comparar os resultados de acordo com a sua necessidade, com a necessidade da vaga que você está disponibilizando, que a sua empresa demanda, para você selecionar o melhor. Pois bem, uma vez feita a seleção, é importante agora que se passe para a fase de contratação. Por que eu estou chamando essa parte de contratação? Porque é a parte onde você formaliza isso. Você fecha salário, fecha carga horária, fecha as atribuições específicas com a pessoa, esclarece as regras, como é que vai funcionar, o que a sua empresa permite, o que a sua empresa espera, o que a sua empresa espera que não seja feito, quais regras não podem ser quebradas, quais são os valores da sua empresa, o que é importante ser feito, qual o código de conduta da sua empresa. É importante que a sua empresa possua sim um código de conduta, um regimento interno, um conjunto de normas internas, para que as relações elas não tenham que passar pelo desgaste de estar a todo momento fazendo reuniões de alinhamento comportamental. Isso é muito desgastante e normalmente tem resultados de muita desgaste mesmo na relação. Então é importante que você tenha essa norma, esse conjunto de normas, nós costumamos chamar isso de regimento interno, certo? De normas internas, para que isso fique claro. Então você já começa, quem entra na sua empresa, ou mesmo quem vai entrar na sua empresa, ele já conhece as regras, ele já recebeu o conjunto de normas, já sabe como é que a empresa funciona, quais são as regras do jogo. Então você vai economizar muito tempo e, claro, você vai dar à pessoa também a oportunidade de entender. As regras dessa empresa são essas e essas. Servem para mim? Não servem, vou aderir. Não serve, não vou entrar nessa empresa. Ah, mas a pessoa é uma boa pessoa, mas se ela não está disposta a seguir os valores da sua empresa e a sua empresa tem esses valores como valores realmente importantes, você não vai abrir mão deles, não deve abrir mão deles. Então a relação não seria duradoura, ela teria muito problema, muito desgaste. É melhor mesmo que ela não continue ou que nem se inicie. Então é importante um conjunto de regras claro e que isso seja esclarecido, que isso seja formalizado na contratação. Isto é fundamental, isso é fundamental, leve isso muito a sério no processo de contratação. Não importa se está difícil de encontrar mão de obra, se a pessoa parece ser a pessoa mais adequada do mundo, se as regras não forem colocadas e não ficarem claras e ajustadas entre as partes, não adianta dar seguimento na relação, na contratação, porque não vai dar certo, vocês vão ter problemas, então evite nisso. Pois bem, o terceiro passo diz respeito ao treinamento. O treinamento ele é uma fase que ele se inicia com a contratação, certo? E ele termina com o desligamento. Mas como assim, Humberto? Eu vou treinar a pessoa até o dia que ela desligar? Exatamente. Nós precisamos entender o treinamento como um processo contínuo dentro da empresa. Ele tem data para iniciar, a data da contratação, e ele vai continuar em andamento durante toda a relação de emprego. Não existe fim do treinamento, não existe a conclusão do treinamento. Existe a conclusão de um treinamento específico, de um processo, de um curso, certo? De uma reunião, de um alinhamento. Isso vai, claro, iniciar e terminar um processo.
É importante que cada treinamento que seja feito, ele traga um aprendizado, uma aplicação prática e uma sensação para o colaborador do que vai ser feito com ele, quais as vantagens para ele de fazer aquele treinamento e que ele está sendo ajudado a se construir profissionalmente de acordo com a necessidade da empresa. Os treinamentos devem ser focados nas suas necessidades, nas necessidades da sua empresa, para que ele possa se desenvolver, crescer dentro da organização, obter melhores retornos, maiores ganhos, evidentemente, entregar mais de forma mais correta, com mais segurança, contribuir mais com o crescimento da empresa e, claro, crescer também nesse processo. É preciso que o treinamento gere ganhos em 3 pontas. Deve gerar ganhos para a sua empresa, ele deve gerar ganhos para os seus clientes e ele deve gerar ganhos para o próprio colaborador que está participando do treinamento. Porque se ele não atender a essas 3 pontas, ele raramente vai ser um processo bem sucedido a longo prazo. Porque não adianta eu treinar um funcionário se isso não vai gerar ganho para a minha empresa, vira despesa, certo? Então o treinamento ele tem que gerar ganho para a sua empresa, para se tornar um investimento e dar, obviamente, um retorno. Todo investimento precisa trazer retorno. Esse investimento no treinamento ele precisa gerar ganho para os meus clientes, certo? Por que ele precisa gerar ganho para os clientes da sua empresa? Porque são os clientes da sua empresa que fazem o fluxo financeiro do seu negócio se manter positivo, se manter continuamente, dar à sua empresa condições de continuar existindo no mercado, crescendo, pagando a equipe que você tem, melhorando os rendimentos dessa equipe e contratando e crescendo e contribuindo mais com a sua equipe e com a sociedade. Então precisa gerar ganho para o seu cliente. E claro, ele precisa gerar ganho para o seu colaborador, que está ali investindo o seu tempo, né, a sua atenção, e ele precisa sentir que ele entrou, está num processo de crescimento e isso vai trazer para ele benefícios, inclusive, naturalmente, financeiros também. Ele precisa melhorar financeiramente à medida que ele vai se qualificando, que ele vai se tornando mais apto, mais capacitado a exercer a função que a empresa exige e necessita que seja exercida, ok? E por último, ou melhor, por último nesse vídeo, o acompanhamento. Você precisa acompanhar, perdão, você precisa acompanhar a sua equipe. O líder precisa acompanhar a equipe. E esse acompanhamento pode envolver reuniões semanais, quinzenais, mensais, depende do perfil, depende do tamanho da sua equipe. Obviamente que algumas podem ser delegadas, mas o líder ele tem que ter uma rotina de acompanhamento com a equipe, para que essa equipe não se perca no caminho. Não se iluda. Se você não acompanhar a sua equipe, você vai perder a sua equipe. A médio e longo prazo, isso traz um efeito devastador dentro das organizações, com impactos muito além do clima organizacional, certo? Então, acompanhe a sua equipe frequentemente, tenha uma rotina de acompanhamento, faça alinhamento de expectativa, conheça, sabe o que a sua equipe espera, o que a sua equipe precisa, quais são as demandas que ela tem, esclareça para eles, obviamente, quais as demandas da empresa, o que a empresa espera, o que a empresa acredita, quais as apostas da empresa naquela pessoa. Ouça e ouça o que aquela pessoa está pensando, o que aquele talento aspira, alinhe com ele, dentro das aspirações dele, aquilo que a empresa pode oferecer, aquilo que a empresa espera, o que o mercado possibilita, para que você consiga manter essa empresa dentro essa pessoa dentro da sua empresa, numa relação de mútuo benefício, de mútuo ganho, onde a sua empresa ganha, a empresa ganha, todos crescem, os seus clientes saem ganhando, a sociedade sai ganhando, a sua empresa fique cada vez mais forte, com a equipe cada vez mais engajada, qualificada, entregando cada vez mais resultados. Então, selecione bem, contrate bem, faça treinamentos contínuos e acompanhe a sua equipe. Essa é, sem dúvida nenhuma, esse é sem dúvida nenhuma um ótimo começo para uma boa gestão de equipes, ok? Até o próximo vídeo.